Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início a um novo conteúdo, Estado, Poder e Política. Nós vamos avançar bastante hoje, né, nesse assunto, porque é um assunto extenso, certo? E ao longo das semanas vocês vão fazendo as atividades, tá bom? Então, Estado, Poder e Política. Primeiramente, antes de entender o que é Estado, eu vou logo começando explicando para você o que é política, né? E poder. Esses três conceitos estão intimamente relacionados. Poder se refere à capacidade de agir ou de determinar o comportamento do outro, ou seja, o poder ele não se dá apenas na esfera do Estado, mas na esfera familiar e entre outras relações sociais, certo? Então, poder se refere à capacidade de convencimento, de determinar influenciar, determinar o comportamento de outras pessoas, tá? Isso é poder. E aí a política já é o meio de resolver os problemas na esfera pública, certo? Ou seja, no próprio âmbito do Estado. Quando eu falo em Estado, eu falo logicamente em poder político, né? Na política. E aí nós temos numerosas formas do exercício do poder. Nós temos um poder que pode ser econômico, um poder que pode ser ideológico, um poder que pode ser político, tá? Então, um poder econômico é a posse dos bens materiais como os meios de produção. O que são meios de produção? Ferramentas, objetos, utensílios, tudo aquilo que se é utilizado para produzir, tá? E aí nós temos também o dinheiro é um meio bem de produção, tá? E o poder dos bancos é um exemplo, né, de poder o quê? Econômico, tá? Poder ideológico já se diferencia, porque o poder ideológico não tem a ver com finanças, com dinheiro, com bens materiais, mas sim com argumentos, com ideias, concepções, visões de mundo. E aí a pessoa pode ter um poder ideológico, é um poder a partir das ideologias, das concepções de mundo. E se dá, como eu disse, a partir da manipulação de ideias. Se alguém manipula a ideia de alguém, alguém convence alguém, ele está exercendo o que nós chamamos de poder ideológico, tá? Exemplos são as grandes empresas de comunicação. Nós sabemos que a Globo, por exemplo, ela exerce um poder ideológico sobre os telespectadores, né? E aí nós temos, por fim, o poder que nós chamamos de poder político, certo? Então, esse poder político, ele se dá através de instrumentos e mecanismos como a legislação ou a repressão policial e determina o que? O comportamento das pessoas. Exemplo, como eu falei no início, o próprio poder do Estado. O Estado, através da polícia, por exemplo, da força policial, ele pode exercer um poder político, né? Ali sobre os indivíduos na sociedade, certo? E aí, para que o poder, né, ele seja legítimo, que o que é legítimo é aceito na sociedade, e deve haver um consentimento da parte de quem aceita o poder, né? Eu não posso exercer um poder sobre alguém se esse alguém ele não consente. Se a pessoa não consente, o exercício do poder que eu exerço, assim como o Estado exerce sobre nós, se nós não consentíssemos, não aceitássemos, aí existiria o que nós chamamos de repressão, né? E já existiu isso muito, né? Inclusive na própria ditadura militar. Na ditadura militar, o poder que o Estado exercia sobre as pessoas era inconstitucional, no caso, se fosse hoje, né? Era inconstitucional no sentido de que não havia consentimento. As pessoas eram tolhidas da sua liberdade de expressão, certo? E aí deve haver, na sociedade hoje democrática, para que um poder seja, inclusive o poder do Estado, seja legítimo, deve haver o consentimento, certo? E o poder pode ser exercido com base no convencimento e consentimento ou também no uso da força, como eu falei. O Estado exerce força através da força policial, por exemplo. Quando se baseia só na força, né, o poder não é legítimo. Deve haver força, mas convencimento, consentimento também, tá? Aí nós temos
o autor Max Weber, e nós vamos trabalhar o conceito de Estado neste autor especificamente, aí você deve se perguntar, mas professora, será que só existe este autor que fala de Estado? Não, existem outros, mas nós vamos nos deter a ele, né? E aí, Max Weber, ele, na obra Economia e Sociedade, ele fez um estudo sobre o que é o próprio Estado, o aparelho burocrático do Estado, como o Estado funciona, como o Estado exerce poder. E aí, segundo ele, quando o Estado exerce poder, ele exerce dominação. Segundo Weber, existem 3 tipos de dominação, certo? Que não é só o Estado que exerce, logicamente. O Estado exerce um tipo deles e nós dizemos e afirmamos por meio de Weber que a dominação que o Estado exerce por meio do poder que ele tem, né, que é um poder legítimo, porque é consentido socialmente, a dominação é chamada de racional legal. Nessa dominação, a legitimidade deriva do cálculo e de escolhas racionais. Exemplo, eu decido pagar imposto porque, de certo modo, se eu não pagar, eu vou sofrer alguma punição, né? Restrição de liberdades, de benefícios. Então, nós somos obrigados a pagar impostos, né? Então, isso é, de certo modo, é uma dominação que o Estado exerce sobre nós, porque nós não temos, na verdade, tantas assim, eu posso até escolher não pagar, mas eu vou sofrer alguma punição. E isso, de sofrer sanções na sociedade, de certo modo, é uma dominação, né? Eu não posso fazer tudo o que eu quero, até posso, mas eu vou sofrer sanções ou punições. Então, por isso que nós dizemos que nós temos certos limites na sociedade de agir, né? E aí nós temos também outro tipo de dominação, segundo Weber, que é a tradicional, é aquela dominação que já existiu, então, inclusive no início do Brasil, República, né, na República Velha que nós tivemos, que nós chamamos de política do café com leite, né, política coronelista. Os coronéis, por exemplo, eles eram grandes fazendeiros e exerciam um poder e dominação tradicional. Por que tradicional? Porque a dominação era sustentada nos costumes, né, na tradição, ou seja, não se questionava a autoridade de um político coronel, por exemplo. Quem eram os coronéis da época? Inclusive lá no início do Brasil República, né? Assim que o Brasil se tornou uma república, um sistema de governo republicano. E aí nós temos o quê? Naquele período, os grandes fazendeiros, latifundiários, eles eram os coronéis e exerciam poder político, porque eles tinham também poder econômico, certo? E aí essa dominação era tradicional porque não se questionava, se aceitava sem nenhuma resistência, certo? E às vezes as pessoas, os trabalhadores desses coronéis, né, que moravam nas fazendas, cuidavam das fazendas, eles tinham que votar neles, inclusive, né, por relações de fidelidade e obrigação, porque o coronel dava uma casa para eles morarem, cuidar, e ali ele, em troca, tinha e devia uma fidelidade para com ele, né? Para com o coronel, que era inclusive políticos na época, né? E aí nós temos outra dominação, que é a carismática. Essa aí não precisa também de poder econômico, nem poder ter um poder político, enfim, para que se exerça esse tipo de dominação. Segundo Max Weber, a dominação carismática, ela tem a sua legitimidade do poder sustentada na crença, tá? De que aquele que exerce o poder, a dominação, possui características especiais que o fazem merecedor de obediência. Muitas vezes nós somos submetidos a uma dominação carismática quando nós aceitamos, por exemplo, um discurso de uma pessoa que é um líder, né, de um movimento, é um exemplo, líderes de movimentos. No mundo, nós tivemos vários líderes, né? Inclusive no nazismo, como foi Adolf Hitler, apesar de ter sido mesmo muito prejudicial para a sociedade da época, esse tipo de sistema político. Só que o Adolf Hitler, ele era um líder, né, político que era adorado por muitas pessoas, idolatrado mesmo também. E aí ele tinha, de certo modo, também exercia uma dominação carismática, certo?
que não se questionava a dominação dele. E isso também era... se pensava, né, o que sobre a dominação desse líder? Que ele tinha características essenciais para a dominação. Então, quando se pensa em um líder que tem características fundamentais, nem se pensa sobre essas características, se aceita e pronto, nós temos uma dominação carismática. E nem é preciso, às vezes, você ser um político, como eu disse, para ter e exercer uma dominação carismática. Existem pessoas que têm carisma e conseguem convencer outras. E a dominação carismática, observe, está relacionada ao poder ideológico, poder de pensamento, de concepção de mundo que nós podemos exercer sobre outras pessoas, independente do nosso poder aquisitivo, poder financeiro, independe disso. E a dominação tradicional, ela está muito relacionada com um tipo de poder que nós chamamos o poder, eu coloquei aqui, poder também ideológico, né? Desculpe, poder econômico, porque ali se podia, os coronéis só estavam no poder porque eles também tinham poder econômico. E a dominação racional legal está vinculada ao poder político, tá? Então, que é a dominação do próprio Estado. Então, observe que dominação e poder estão relacionados. Cada dominação tem um tipo de poder a qual está vinculada, relacionada, tá? E aí a política e o Estado. O que é Estado, né? Também na visão de Weber, até trouxe outro autor aqui, mas nós vamos focar no Max Weber. Mas antes de falar o conceito de Weber sobre Estado, nós temos que entender também que a política, ela que é uma esfera onde se resolve os problemas da sociedade, né, da esfera pública como um todo, nós temos que entender também que a política ela veio se modificando ao longo dos séculos. E aí na Grécia Antiga, a palavra política, ela se referia a decisões relacionadas à vida na cidade, que era chamada de polis, né? As quais todos aqueles eram considerados cidadãos podiam participar. Ou seja, na Grécia Antiga, nem todos participavam da política. Isso foi se modificando, né, ao longo dos séculos. E no século XVII em diante, com as revoluções liberais, a política passou a designar outros sentidos, outras atividades relativas ao controle do Estado, certo? E aí, segundo Weber, o Estado ele se define pelo monopólio da violência legítima, ou seja, o Estado exerce o quê? Através das forças policiais, da milícia, do exército, etc., das Forças Armadas como um todo, um poder de violência mesmo. Uma violência que é legítima porque existe um consentimento para que o Estado haja, se for necessário, até mesmo com violência, para conter, às vezes, um movimento que está violento, etc., uma manifestação, né? Apesar que o Estado, a gente sabe, muitas vezes exagera em alguns aspectos nesse sentido de reprimir a voz dos cidadãos, muitas vezes, tá? E aí, nós podemos compreender, né, vários sentidos do Estado, né? O Estado é o que defende ser, né? Existem autores que defendem que o Estado é uma instituição neutra, a quem cabe promover o bem comum e mediar conflitos. Outros conceitos, né, de outros autores dizem que o Estado pode ser comparado a um guarda, né, onde sua principal tarefa seria garantir direitos naturais, como a vida, a propriedade, certo? Outros pensam que o Estado, né, é um instrumento apenas de dominação, que serve fundamentalmente para garantir a conservação de um determinado contexto de dominação. E aí o livro de vocês apresenta, justamente no capítulo 14, a noção, né, do Estado moderno. Nós vamos focar no Estado moderno, tá? Eu só dei uma pincelada aqui de como que era a política em outros tempos, como funcionava, mas o Estado, de acordo com a política, ele vai se modificando, né? Dos sistemas de governo, de partidos que nós temos. E nós vamos falar mais especificamente de vários tipos de estados, só que vamos falar dos estados mais modernos, né? Da época moderna. E aí o livro de vocês aponta que o Estado é um conjunto de instituições
que regem através da chamada ordem jurídica, ou seja, o Estado ele não pode exercer poder sem ter uma ordem jurídica, leis que garantem essa legitimidade do seu poder e atuação. E o funcionamento da sociedade. Então, a ordem jurídica é constituída por um leque de normas aplicadas pelo Estado e reconhecida pelos cidadãos. E aí, desse modo, o Estado, por ser é um conjunto de instituições, né, que regem a sociedade, administra a sociedade por meio de uma ordem jurídica, o Estado vai compreender três funções básicas, que é as funções de elaborar leis, administrar os serviços públicos e executar também as leis, e julgar a aplicação das leis, monitorar as leis também, tá? Então, isso faz com que existam os chamados três poderes específicos do Estado, né? O Estado tem um poder político, mas esse poder político se compreende em três esferas, que é o poder executivo, legislativo e judiciário. Então, o executivo faz parte do governo, né? O legislativo já é uma outra instância, e o judiciário, que é aquele que está acima, né? De todos os outros poderes, tá certo? Então, dando continuidade aqui para vocês, o governo, né, como eu falei, é a autoridade que vai administrar o Estado. E aí nós temos formas de governo, né, que são diferentes. A forma de governo diz respeito à maneira como se constituem as relações entre governados e governantes, certo? E aí nós temos, por exemplo, o modelo aristotélico de classificação e o de Maquiavel. Segundo esse modelo de Aristóteles, neo-aristotélico, existe ali o que nós chamamos de formas de governo que se classificam em três: a monarquia, a aristocracia e democracia. A democracia seria a nossa, né, da nossa sociedade, que a sociedade brasileira ela é uma sociedade democrática. E o que seria uma monarquia, né, que existiu inclusive no início da Idade Moderna ali, que é um governo de uma pessoa só, né, de um príncipe, de um rei, um monarca. E a aristocracia é considerada aquele governo de poucos, melhores da sociedade, aquelas pessoas que têm mais poder econômico, que faziam parte dos aristocratas, né, de um país. E a democracia é um governo de muitos, né? Não, por exemplo, nós temos um governador que tem um período para exercer a sua governança no estado, mas aí não pode exceder mais de 8 anos, por exemplo, né? Então, a democracia é um regime político ou forma de governo que vai o quê? Permite possibilita uma permutação, uma troca de governantes, né? A cada 8 anos, de 4 em 4 anos, tá? É diferente da aristocracia, que são governos que se perpetuam, governos que passam de pai para filho, monarquia, mesma coisa, certo? E aí, a outra proposta de modelo ou forma de governo é a proposta por Maquiavel, tá? E que é o principado ou a república, certo? O principado é a mesma coisa que monarquia. E quando se fala em república, também é um modelo que veio ali da concepção de Maquiavel. E aí, as formas predominantes de organização do Estado moderno, como eu falei, a monarquia ou uma república. A nossa do Brasil é o que? A república, tá? A monarquia admite o quê, gente? Formas absolutistas e constitucionais. No primeiro caso, predominante até o século XVIII, né? Existiam as monarquias, o poder do governante era vitalício, hereditário. Já no modelo constitucional, que é o nosso mais atual, o poder do soberano ele é limitado por outros órgãos, como parlamentares, gabinetes, certo? A república ela já vai se opor à monarquia, tá? Então, a república manifesta a rejeição a governos aristocráticos ou oligárquicos, certo? Nela, presidentes e primeiros ministros normalmente são eleitos por períodos determinados, como eu falei para vocês, em uma
em uma república, né, que é diferente da monarquia. E aí, eu vou só resumir aqui para vocês, que nós não vamos entrar muito nesse assunto, mas é bom que vocês tenham uma noção de como funciona o sistema de governo, tá? O sistema de governo, ele depende do relacionamento entre poderes, que são poderes executivo e legislativo. Os dois sistemas de governo que predominam no Ocidente são o presidencialismo e o parlamentarismo. No nosso caso, é o presidencialismo, é um sistema de governo. Existe uma diferença entre sistema de governo e formas de governo, tá? O sistema de governo são dois que nós podemos ter, né, da nossa realidade, que é o presidencialismo, e outros países o parlamentarismo. O presidencialismo se constitui como sistema de governo onde existem eleições presidenciais, como é o nosso caso do Brasil, né, direto ou indiretamente por tempo determinado, tá? Aí, no parlamentarismo, existe uma forte interação entre os poderes legislativo e executivo. Aí distingue-se chefe de Estado, né? E chefe de governo. Chefe de Estado é o presidente ou monarca. E de governo, o primeiro-ministro, né? No parlamentarismo, podemos ter ou um chefe de Estado ou de governo. Quem governa é o parlamento, tá? Por meio do gabinete. O gabinete é constituído pelo primeiro-ministro e pelos demais ministros também. Instrumentos importantes têm o princípio da responsabilidade ministerial e o direito à dissolução do parlamento. Qualquer hora ele pode ser extinto, modificado também, certo? O parlamento ele pode ser também unicameral ou bicameral. O que é unicameral? Onde existe um único órgão legislativo, certo? Então, nós vamos concluir essa primeira parte do nosso assunto aqui. Então, nós falamos de sistema de governo, formas de governo, certo? Espero que vocês tenham compreendido até esse momento e nós vamos fazendo as atividades para sanar qualquer dúvida. Tchau, tchau, galerinha. Até a próxima aula.